Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós ficamos nessa videoaula de conversar sobre a diferença entre o falso material e o falso ideológico. Para tal, nós começaríamos conversando sobre os crimes descritos no artigo 297 em diante. Esse delito, nós não precisamos passar sobre cada um dos tipos penais dos crimes de falso, porque o fundamental nessa parte do estudo da parte especial é que vocês compreendam a diferença entre falso material e falso ideológico. Compreendendo essa distinção, vocês vão conseguir estudar ou verticalizar os estudos em quaisquer dos tipos penais que tratam dos crimes de falso. E para explicar essa distinção entre o falso ideológico e o falso material, eu escolhi 3 tipos penais que me parecem ser bastante exemplificativos e também os que têm maior incidência prática na vida profissional de vocês, quando vocês se formarem, que é a falsificação do documento público, a falsificação do documento privado e a falsidade ideológica. Ao entender esses 3 tipos penais, vocês vão saber a diferença entre falso ideológico e material, e isto é a chave para que vocês entendam quaisquer dos tipos penais de falso. E nós vamos chegar a testar isso. Também é importante que vocês verifiquem a relação da falsificação material e ideológico com o crime de uso de documento falso, que estará descrito no artigo 304. E vocês vão reparar que esta relação entre o falso e o uso de documento falso, e aqui pouco importa se o falso é ideológico ou material, vai nos lançar no estudo do pós-factum não punível, que é uma modalidade de consunção. A gente está acostumado a verificar a consunção só da absorção do crime meio pelo crime fim, mas nós vamos ver que é possível que o crime fim seja absorvido pelo crime meio. E vamos entender a diferença ou quando acontece uma situação e quando acontece outra. Então vamos iniciar uma vez a análise do artigo 297 do Código Penal. E o 297 do Código Penal vai tratar da falsificação de documento ou da falsificação de documento público. Veja só o que fala a literalidade do artigo 297, vem dizendo: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Aqui você tem duas condutas alternativas, né? Falsificar no todo ou em parte documento público. Então, construir um documento público do nada, isso seria falsificar. A outra hipótese é alterar documento público verdadeiro. O que é alterar documento público verdadeiro? Você vai modificar uma informação juridicamente relevante que consta de um documento público verdadeiro e, portanto, você não vai construí-lo do nada. Essa seria a diferença entre falsificar e alterar. É verdade que temos aqui um problema, né? Um problema bastante complicado, que consiste na distinção entre falsificar em parte e alterar. Porque falsificar no todo, acho que a diferença está clara, né? Agora, o que é falsificar em parte? Ou qual que é a diferença? Aquele que falsifica em parte não está alterando um documento público verdadeiro? Eu me lembro que eu quando vi essa dúvida pela primeira vez, eu fui procurar nos manuais.
Ninguém dava resposta. Gente, dá um conselho para vocês. Quando ninguém der uma resposta sobre parte especial, vai no Nelson Hungria. O Nelson Hungria é o penalista que sistematizou o direito penal brasileiro em 1940. Ele é o autor do anteprojeto de 1940, que em parte está em vigor. Qual parte? A parte especial. Toda retalhada, é verdade, toda modificada. Mas o 297, o caput, é uma redação de 1941, ou seja, saiu da pena do Hungria e de seus companheiros. E nada. Então, o tratado do Nelson Hungria, que fala ou que cuida da interpretação da parte especial do Código Penal, ele é quase que uma interpretação autêntica, né? Você vai exatamente verificar com ele o que você quis dizer quando você trouxe essa proposta aqui, ou quando você levantou essa proposta no projeto de 1940, que foi não promulgado, mas outorgado por Getúlio Vargas. Tanto é verdade que é um decreto-lei, foi recepcionado na Constituição de 88 como lei, mas é um decreto-lei. Então, fui ler, eu fui buscar lá a diferença. E ele explica por quê. Que ele fala em falsificar em parte e a distinção que ele faz de falsificar em parte para alterar. Ele diz que o falsificar em parte, ele distingue-se do alterar quando o documento, que é falsificado em parte, pode ser desmembrado em dois elementos ou em dois documentos com que seriam independentes ou que têm uma existência independente. E fiquei pensando, mas que documento seria esse? Né? Uma carteira de habilitação não pode ser desmembrada. Uma carteira de identidade não pode ser desmembrada, é um papel só, é um documento só. Aí eu lembrei, certificado de registro de veículo. Antigamente era DUT que chamava, documento de único, não sei o que lá mais. Mas certificado de registro de veículo, ele pode ser desmembrado em duas partes independentes. Quando você tem o documento pela primeira vez, quando você tira, acabou de comprar o carro, está lá, chega o documento para você pela primeira vez, vem os dados do veículo do proprietário e aqui ao lado o recibo. Tanto é verdade que esse documento pode ser desmembrado em duas partes iguais e independentes, que ninguém anda na rua com o recibo, não se anda com a primeira parte, que tem a identificação do veículo e do proprietário. A segunda parte, que é o recibo, você deixa em casa, guardado no cofre, ou num lugar escondido, não precisa ser cofre, ou numa pasta de documentos, mas você não vai andar com isso na mão. Então, aí pensei, então a Hungria tem razão. Se você falsifica o recibo, já que ele faz parte do documento, que é o CRV, se você falsifica o recibo do CRV, você está falsificando em parte documento público. Ou seja, você está construindo somente a parte do documento que pode ser destacado e que teria vida autônoma. É diferente quando eu pego uma carteira de identidade verdadeira e altero ali um dado juridicamente relevante, como o nome, ou como a filiação, ou como o meu nome, ou seja, está a minha cara na minha foto, mas com outro nome que não o meu. Então, porque o nome era verdadeiro, mas eu fui lá, rabisquei com uma tinta especial e imprimi novamente, dando-me um nome que não é o meu. Ou seja, aí eu não teria uma falsificação em parte, porque esse documento não tem vida isolada, ele não pode ser desmembrado. Se eu cortar uma carteira de identidade no meio, ela deixa de. Ela não, você vai cortar um documento único e não divisível. Agora, então eu tenho ali uma alteração de um documento público verdadeiro.
Nessas hipóteses, você tem a pena, você vai ter a pena de 2 a 6 anos de reclusão. E como é que você identifica um documento público? Como é que eu sei que o documento é público? Bom, o documento eu sei que é público quando ele é emitido por um funcionário público no exercício da sua função. Olha, você vai lá num posto de identificação da Polícia Civil, bota o dedo lá, colhe a sua digital, depois sai de lá com a carteira de identidade na sua mão. Quem emitiu aquela carteira de identidade é um funcionário público no exercício da sua função. Aquele documento é público. Agora imagine que aquele mesmo funcionário sai do serviço dele, vai no seu escritório e assina um contrato de aluguel do seu apartamento. Você está alugando o seu apartamento para aquele funcionário público. Só que ele está ali alugando o apartamento não como funcionário público, é que não diz respeito à sua atividade profissional. Então, aquele documento, qual seja o aluguel do apartamento que você está alugando para aquele funcionário público, não é um documento público. É documento também, mas é um documento privado. Então, o documento público repita-se, aquele produzido, construído por um funcionário público no exercício da função ou da sua função. Imagine que você vá até o Fórum Lafayette e diga, olha, eu quero uma certidão de que o processo X está concluído com o juiz. O escrivão ou a escrivã vai produzir um documento dizendo o processo número tal, no dia tal, a tantas horas, encontra-se concluído com o magistrado. Ora, isso traz uma informação juridicamente relevante, é produzida, ou esse documento que traz essa informação juridicamente relevante, foi produzido por um funcionário público ou por uma funcionária pública no exercício da sua função. Aquele documento é público. Ora, imagine, eu vejo o seguinte, e a gente tem aqui um detalhe que você merece, ou que merece muito a sua atenção. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado por entidade paraestatal, título ao portador, ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, livros mercantis, testamento particular. Então, aqui não é documento público, é equiparado a documento público para fins penais, ou seja, é como se fosse, do verbo não é. Então, um documento de uma entidade paraestatal, um título ao portador transmissível por endosso, um cheque, ações de sociedade comercial. É verdade que as ações hoje não são mais negociadas como se tinha antes. Você pegava a ação, levava para casa e guardava no cofre. Eu não peguei esse tempo, mas se o menino, eu lembro de gente o indivíduo que dava uma ação da Petrobras de presente para o outro menino. Eu tinha um colega meu que ganhou do tio uma ação da Petrobras. Era um papel. Ficou tudo feliz da vida, guardou o papel, etc. Mas era um papel. E hoje não se dá dessa forma. Você tem a Comissão de Valores Imobiliários e o papel fica custodiado, não sei, acho que é na Câmara de Custódia, não sei aonde, mas ele não fica com você na sua mão. Mas imaginemos que você falsificasse essas ações que representam uma cota à parte da própria empresa. Ou seja, se comprar lá 10% das ações de uma empresa, você comprou 10% daquela empresa. Se você falsifica isso, você está criando um problema sério. Mas a empresa privada, mas não importa, esse documento equipara-se a público para fins penais nos termos do parágrafo 2º. Veja só, é importante vocês verificarem isso
para não confundir numa questão de prova, não só a minha prova, mas qualquer prova que vocês forem fazer, mesmo que externamente, é sempre muito bom estar com o parágrafo 2º do 227 na ponta da língua. Imagino que eu dou um exemplo lá de uma falsificação de testamento particular. Ou seja, a palavra particular já vai começar a criar problema, né? Ou começar a levá-los ao erro. Vocês vão dizer, mas peraí, mas se é um testamento particular, o documento não é público. Se o documento não é público, não pode ser falsificação do documento público. Errado. O documento não é público, mas o crime é de falsificação de documento público, sim, por conta da equiparação do parágrafo 2º. A mesma coisa com cheque. Veja, em que consiste o 298? O 298 é falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento particular, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. O problema aqui do falsificar em parte e do alterar é o mesmo do artigo 297. A estrutura típica é a mesma. A única coisa que modifica aqui é que o documento no 298 é particular e o documento do 297 é um documento público. E eu já expliquei a diferença. É particular quando emitido por particulares ou por pessoas que não estão no exercício de uma função, de um cargo, de um emprego público e não produzem o documento nessa condição. Agora, pode até ser funcionário público, mas o documento não foi produzido nesta condição. Então eu tenho um documento particular. Agora, se o documento for produzido na condição de funcionário público e no exercício de sua função, eu tenho um documento público, fora as hipóteses de equiparação do parágrafo 2º. Muito bem. O documento ou a falsificação aqui também é material. Tem um dado importante, que eu acho que aqui justifica a menção. O 298, ele tem um parágrafo, que é o parágrafo único, que diz o seguinte: para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, falsificar um cartão de crédito ou débito é falsificação de documento particular. Falsificar uma folha de cheque do mesmo banco, do cartão, exemplo, Itaú, seria falsificação de documento público. Não que o Itaú seja público, mas eu tenho ou eu terei aqui uma equiparação a documento público, porque o cheque é um título ao portador ou endossável. Bom, o que seria então falsidade ideológica? E aqui isso nos permite compreender a distinção entre o falso material para o falso ideológico. O que é o ideológico? No ideológico, a falsidade ela não alcança a estrutura física do documento. No falso material, eu tenho uma informação falsa, mas eu tenho uma informação falsa construindo um documento que não existe, imprimindo uma carteira de identidade no quintal da minha casa, uma carteira de habilitação no quintal da minha casa, ou seja, eu estou construindo um documento, uma estrutura física de um documento público que não existe, ou eu estou alterando a estrutura física de um documento público existente. Ah, mas tudo é para passar uma informação que não é verdadeira. Verdade. Mas veja no falso ideológico. Eu posso inserir a informação. Eu fui chamado a prestar a informação no documento público ou particular.
e eu insiro uma informação que não corresponde com a verdade. Vocês lembram que eu te falei que eu posso ir a uma secretaria e pedir ao escrivão ou escrivã que me dê uma certidão de que o processo, por exemplo, está concluído com o juiz. Vamos imaginar que o escrivão diga: eu não vou falar isso não. Eu vou está concluído tempo demais, o CNJ vai reclamar, eu vou colocar que não está mais concluído com o juiz. Mas na verdade está. Ora, o escrivão pode colocar as informações no documento? Pode. Ele está legitimado a produzir aquele documento introduzindo as informações pertinentes? Está. Agora, ele pode introduzir uma informação que não corresponde com a verdade? Não. Então, o falso do escrivão é um falso ideológico, porque não está na estrutura física do documento, ele não construiu um documento não podendo construí-lo, ele pode construir o documento. O problema é que ele colocou informações nesse documento que não, ele podia colocar informações, mas ele pôs informações que não correspondem com a verdade. Então, o que você tem no falso ideológico é uma falsidade somente na ideia. Mas no material também tem falsidade na ideia. Tem, mas passa por uma construção de um documento que eu não podia construir, no caso do escrivão ele pode, ou passa pela alteração da estrutura física de um documento para suprimir uma informação verdadeira ou introduzir uma informação falsa. Então, com isso, acho que ou começa a se desenhar a diferença do falso material para o falso ideológico. Eu lembro há um tempo que agora ninguém mais pede isso, eu acho que não se deve exigir mais, ou ninguém mais me pediu isso, pelo menos. Chegava gente falando assim: olha, você podia atestar a minha idoneidade moral para conseguir carteira de estagiário? Você dizia lá, o cara pegava 3 assinaturas de 3 advogados inscritos na OAB, dizendo que aquele que pleiteia a carteira de estagiário, você não conhece nada, não sabe de nada, que desabone sua conduta. Imagina que você vai lá e sabe que o indivíduo tem várias coisas que desabonem a sua conduta. Vamos imaginar que ele sabe que ele é acusado de vários crimes, por exemplo, de estelionato, e mesmo assim ele assina. Não tem conhecimento de nada que desabone a conduta de fulano de tal. Ora, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um crime de falsidade ideológica. Eu posso construir aquele documento? Pode. Qualquer advogado poderia dar essa declaração. Então, eu fui chamado a colocar a usar aquela caneta e escrever uma informação. O meu problema ali é que a informação que eu estou colocando não corresponde com a verdade. Então eu teria um crime de falsidade ideológica. Bom, vamos olhar a falsidade ideológica para a gente ver em que consiste esse delito. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sob fato juridicamente relevante. Lembra das aulas presenciais? Vocês já, não precisa me responder, até porque não tem jeito, mas vocês já assinaram chamada para um colega que não estava dentro de sala? Se vocês assinaram uma chamada para um colega que não estava dentro de sala, vocês cometeram o crime de falsa. Eu tenho certeza que ninguém nunca fez isso. Mas se tivesse feito,
teria cometido o crime de falsidade ideológica, porque estaria dando uma declaração em documento público, porque a universidade é pública, então, dando uma declaração, inserindo declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação. Você não está prejudicando direito nem criando obrigação, mas você está alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, você escrever o nome de alguém numa chamada que lá não está, você cometeria o crime descrito no artigo 299. Veja, você não está alterando o documento, a estrutura física dele, porque você foi chamado a escrever naquele documento. O que você não podia era escrever o nome do outro. O que você não podia era introduzir a assinatura do outro, sendo que ele não estava dentro de sala. Ora, então, com isso eu acho que vocês conseguiram perceber a diferença entre o falso ideológico e o falso material. Mas vamos fazer um teste com isso. Veja o 300. Reconhecer como verdadeiro. No exercício da função pública, firma ou letra que não seja. Ora, se o tabelião ele reconhece uma firma ou letra como verdadeira, sendo que ela não é verdadeira, esse falso é um falso ideológico ou é material? Parece evidente que esse falso é um falso ideológico, porque a falsidade não está na estrutura física do documento, mas na informação que nele foi posta. Vamos ver um outro exemplo aqui. Atestar. Eu não vou ler o nomes e iures do crime, porque senão a resposta já está dada. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Espera aí, se eu estou atestando ou certificando falsamente em razão da função pública, é porque eu posso fazê-lo. Eu devo atestar. Só que eu estou atestando falsamente, ou seja, eu estou dizendo que alguém é habilitado quando na verdade não é. Eu estou dando uma isenção que na verdade não existe. Então, a falsidade aqui é somente do campo ideológico e não material. Também não vou ler o nome, porque senão, iures, porque senão vai matar a resposta. Mas olha só, falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão. Ora, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Olha, o parágrafo 1º do artigo 301 agora já é um crime de falso material e não falso ideológico. Veja só, dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Ideológico ou material? É o médico que está dando o atestado. Ou seja, ele está legitimado a fazê-lo. Só que a informação que ele coloca não é uma informação verdadeira. Esse crime é certamente um delito de falso ideológico e não falso material. Agora, se eu, Tarcísio, que não sou médico, pego o atestado que um médico deu, verdadeiro, vou lá, rabisco com uma tinta especial, consigo apagar a tinta de lá do médico e escrevo, imitando a letra dele, um outro CID que não que ele colocou. Ou pego a licença que ele me deu de 10 dias, transformo os 10 em 30. Isso é um falso que, olha, aqui a falsidade não está só na ideia, está na alteração da estrutura física do documento. Então o que eu tenho é um falso material. Se é um atestado de um hospital privado, eu tenho uma falsificação de documento privado.
Se é um atestado dado por um hospital público, eu tenho uma falsificação de documento público. Acredito que perceberam, então, essas distinções. O mais importante, é claro, acho que também perceberam, não é saber decorado as estruturas típicas, evidentemente que não. O que eu quero é que vocês, ao ver um crime de falso, você bata o olho nele e pense, opa, esse falso é ideológico, esse falso é material. Mas aí eu pensaria numa outra questão. Eu falsifiquei um documento público, uma carteira de habilitação, e usei esse documento público ao separado por uma blitz. Existe um crime que está descrito no artigo 304, que vem dizendo o seguinte: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere o 297 ao 302. A pena é a mesma da falsificação. Então veja, olha só, eu falsifico uma carteira de habilitação, eu já cometi o crime do 297. Eu não preciso usar. Só de construí-la, o crime já está consumado. Eu sou parado na blitz, eu uso. Vou responder por qual? Pelo uso? O uso consome a falsificação? Ou é a falsificação que consome o uso? Gente, o uso consome, ou é consumido, perdão, pela falsificação. Porque o uso nada mais é do que o exaurimento da falsificação. Ninguém falsifica, não é esperado, pelo menos, que a pessoa falsifique um papel, um documento e guarde cole na parede atrás da casa dele, dizendo: olha, como eu sou um bom falsificador. O indivíduo falsifica, espera-se que ele use. Então, usar nada mais é do que o exaurimento daquele que falsificou. Quando uma estrutura típica coincide com o exaurimento de uma estrutura típica anterior, esta estrutura típica exaurimento é consumido pelo crime anterior. O que não acontece quando o crime fim não se restringe ou não coincide com o exaurimento do crime anterior. Exemplo: porte, disparo de arma de fogo e homicídio. Ora, o homicídio não é exaurimento do disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo pode se dar por uma série de razões. O indivíduo vai para um sítio e fica treinando tiro ao alvo no barranco do lado do sítio, com a arma sem registro, sem poder atirar, não é um estande de tiro, não tem a segurança necessária. Ele tem porte legal de arma, disparo de arma de fogo. Ora, não é esperado do disparo de arma de fogo necessariamente que alguém morra. Agora, é esperado daquele que falsifique que o documento seja posto para o uso. Então, no primeiro exemplo, o uso é consumido pela falsificação. Quando a reprovabilidade do fim estiver toda contida no meio, o meio consome o fim. Quando a reprovabilidade do fim, homicídio, não estiver toda contida no meio, disparo de arma de fogo, não há esta consunção, ou não há a consunção. Pelo menos não com o fim sendo consumido pelo meio. Agora, nesse exemplo do homicídio, se sabe que o disparo é caminho necessário para o homicídio e que o homicídio não está toda a sua reprovabilidade contida no disparo. Logo aqui, o homicídio consome o disparo. Então podemos, trocando em miúdo, dizer o seguinte: quando a reprovabilidade do fim está toda no meio, o meio consome o fim. Quando a reprovabilidade do fim não está toda no meio, o meio é consumido pelo fim.
Espero ter sido claro e podemos conversar para esclarecer essas dúvidas hoje à noite, na segunda noite, ou na outra subsequente. Caso hajam dúvidas, eu estou no horário da aula à disposição de vocês, como já combinado desde o início do semestre. Tá certo? Boa noite, bons estudos nessa semana. Obrigado.